que acompanha esse debate para refletir conosco, principalmente que tem um pouquinho mais de idade, recordar exatamente o que o Gustavo comentava na década de 90. Especialmente no ano de 96, 97, os estados, aí eu estou dizendo os governos estaduais, porque o Brasil é uma federação trina. Das 24 federações que existem no mundo, o Brasil é a única que adota um modelo trino, ou seja, nós temos a União, o Estado e o município. Nós temos 3 níveis de governo reconhecidos com status constitucional. As outras 23 federações que existem são todas elas duais, quer dizer, existem apenas a União e o Estado. Então, o nosso modelo é mais complicado ainda, porque temos que fazer essa harmonia com os 3 entes federados. Mas no ano exatamente 97, é interessante que o telespectador recorde conosco. Conforme o Gustavo já adiantou, nós vivíamos um período realmente de inflação muito alta. No início de 97, a taxa nominal dos juros era em torno de 35% ao ano. 35% de juros ao ano. E o juro real praticado no Brasil naquele momento era de 15,8%, o juro real. Isso representava para os estados uma dificuldade enorme para a rolagem das dívidas que eles já tinham. Por exemplo, só para também localizar o telespectador, para o estado de Minas, nesse ano de 97, essa rolagem significava 110% da arrecadação do ICMS. Então, o que houve, na verdade, foi o que eu costumo dizer, um ato concreto do federalismo cooperativo. A União, que tinha um custo de dinheiro mais baixo, ofereceu aos estados um plano de adesão em que não era simplesmente um empréstimo de dinheiro. O estado tinha que adquirir uma série de políticas públicas para poder fazer adesão àquele programa. E a proposta que ela fez naquele instante para os governos estaduais foi muito razoável. Ela cobrava juros que variariam entre 6% a 9%. Eu falei que o juro real era de 15,8%. Então, mesmo o que ficou mais penalizado a pagar 9%, ainda tinha condições de vantagem. E o mais importante, oferecia uma perspectiva de renegociação a longo prazo, um projeto para pagar a dívida em 30 anos. Começava em 98 e o contrato iria até 2028. E nesses 30 anos, o que o Estado teria de pagar? Teria de pagar 13% da sua receita líquida real. Eu acabei de falar que para o Estado de Minas custaria 110% do ICMS. Então, as condições, dentro de uma visão federativa, naquele instante, eram muito favoráveis. Eram tão favoráveis que a União exigiu que os estados fizessem outras coisas. Por exemplo, para quitar essa dívida tinha que ter um certo capital. Então, houve um certo incentivo à privatização. O Estado de Minas, por exemplo, se desincumbiu de alguns itens importantes que ele tinha no seu patrimônio para poder fazer essa proposta. Houve limitação, por exemplo, na entrada de novos servidores. Quer dizer, foi um projeto que repercutia de modo muito firme na Federação Brasileira. O fato é que essa adesão justificou, ao meu olhar, por 2 itens. Primeiro, essa perspectiva até 2028 contemplava para pagamento um confisco, vamos assim dizer, um recolhimento de 13% da receita. Então, os governadores entenderam que durante aquele espaço de 30 anos, ele iria pagar a dívida com 13%. Teria, sob o ponto de vista do planejamento, um número a ser conhecido. Bom, o erro, ou a grande dificuldade para mim, foi exatamente a questão do indexador. O indexador escolhido, e é muito interessante que eu tive a curiosidade de ver as atas no Congresso para a escolha do indexador, os elementos mais técnicos da STN é que sugeriram a adesão ao IGPDI. O IGPDI, que é um indexador muito ligado à variação de câmbio, muito ligado à variação de compras por atacado. E esse IGPDI, logo depois que o contrato foi assinado, ele já se mostrou altamente perverso ao cálculo dessa dívida. Mas na época ninguém percebeu. O problema sério é o GPDI, todo mundo já sabia que ele estava, porque o GPDI, ele faz parte do cálculo do GPDI, inclusive é uma variação futura do dólar. Todo mundo sabia que o dólar naquela época ele estava represado, o professor Fabrício pode até falar melhor, ele expandiu naquela época. O problema mais sério, quando para renegociar a dívida, essa dívida não foi simplesmente, discordo um pouco do conselheiro, porque não foi a União. Essa dívida, a negociação, como foi colocada, ela foi em posição de uma carta do FMI.
O FMI, ele colocou essa imposição de renegociar a dívida dos estados. E essa dívida dos estados, que dívida era essa? O importante é essa, que dívida era essa? Eram as letras, principalmente as letras do Tesouro Estado, que estava aí, não valia quase nada, e elas valiam quanto? A gente não tem os dados ainda, mas está pesquisando 30%, 40% no mercado, e a União pegou essas dívidas com valor de face. Quem se beneficiou desse Explica melhor para o pessoal de casa, o que são por exemplo, esses títulos? Um título ele vale R$100, ele é emitido o valor de R$100. Aí ele vai perdendo desvalorizando, e ele, na verdade, ele está vendendo, você consegue vender só por 30. Então, na verdade, ele vale 30, ele não vale o 100. Quando foi feita a renegociação da dívida, esses títulos da dívida dos estados, ele foi colocado, entregue à União por valor de 100. Alguém se beneficiou disso. E essa dívida, nós vamos estudar o histórico dela, ela não foi para construir escola, não foi para construir estradas. Então, ela foi por causa da ciranda financeira, que o Estado não tinha. A inflação estava alta, ele emitindo título. Uma parte da dívida, que o IGPDI mais 7,5%, é para saneamento desse tipo de dívida. E de alguns débitos com alguns bancos. O que o Estado de Minas fez? Ele teve de privatizar, ele não tinha 10% para entregar. Ele privatizou o SEASA e a Caseng. A que preço? Nós não sabemos, porque demorou, se valer o contrato, demora 2 anos para dar o preço para essa parte. Tanto não é que não sabia o valor dos 10%, que a União no contrato fala o seguinte, se a privatização da Caseng e do SEASA não der para cobrir os 10%, ela vai dar as ações que ela tem da CEMIG. Então, o que nós defendemos é isso. Esse sistema foi imposto por um órgão internacional, o FMI, que já tem carta, já falando de privatização, e com essa parte, com essa tomada da dívida dos estados, os estados perdem a autonomia que foi dado na Constituição de 98, porque ele tem que aplicar todos aquele receituário que vem da lei de responsabilidade então, nós fiscal. Estamos falando muito mais do que índices aqui, né? Só para a gente ouvir os outros 2 convidados ainda nesse bloco. Helena. Pois não? O bom de uma tribuna ser livre, como este programa, é que temos a liberdade também de pensar, né, de formas diversas em relação a isso. E do ponto de vista da análise da dívida, da contração dessa dívida, eu acho que o mais importante, até para o debate, é avaliarmos se era oportuno ou não, naquele momento, contraí-la. Porque a inviabilização da ação pública para aquele momento, muito provavelmente, justificava, e a gente tem acompanhado isso, justificava a contração. Só que tem que... Foi trocada, né? Não foi recontratada, ela foi trocada. Mudou de mão. Mudou de mão, ela passou... do ponto de vista prático, é como se a gente tratasse, como o conselheiro bem disse, fizesse uma comparação com as famílias. Qualquer pessoa que deva hoje algo que é impossível para ela pagar mensalmente, óbvio que ela trocará uma dívida e pagará por isso, mas se ela estende essa dívida ao longo do tempo, para ela torna factível pagá-la e factível investir em outras coisas que sejam básicas para ela. Hoje, o ponto principal é qual foi o indexador utilizado para que a dívida fosse finalizada. Do ponto de vista prático, e nós vamos chegar nisso certamente ao longo desse programa, Minas Gerais devia ao todo 15 bilhões na época que contraiu, já pagou 30 bilhões e deve 60 bilhões. É quase isso que 70, está em né? jogo. Exatamente. Só para a gente terminar o bloco, professor, nós temos aqui o ponto de vista de que foi um bom negócio, um outro ponto de vista complementando de que, na verdade, foi uma imposição. O senhor tem um estudo sobre isso, né? Também, né? Mais um que tem um estudo, né? O negócio tem que considerar a década de 90. Foi uma década de grande turbulência, assim como também boa parte da primeira década do século atual. O Brasil estava, ou permaneceu assim, às portas da deflagração de um processo hiperinflacionário. Um processo que foi contido e revertido pela implementação do Plano Real. Mas a questão da década de 90 é que desde o início, desde o Plano Collor, e também dos seus desdobramentos, Plano Collor II,
As taxas de juros elas foram manejadas como o último recurso para evitar o processo de hiperinflação. E isso encareceu demais os custos de financiamento da dívida. Então, os governos estaduais foram muito penalizados neste processo. A dívida inflou muito pela política monetária que foi adotada naquela época. O Plano Real, ele teve o grande mérito, foi uma de suas principais conquistas, né, de extinguir ou reverter o chamado imposto inflacionário, reverter aquele quadro de ameaça de hiperinflação. Só que desde o Plano Real ficou ali claro no diagnóstico que foi realizado de que seria necessário contar com uma âncora fiscal para poder permitir que o programa de estabilização obtivesse sucesso. Não é? Como fazer essa âncora fiscal? Infelizmente, logo no início, o próprio governo federal ele não levou muito a sério essa questão, até inebriado pelo sucesso do plano no combate ao processo inflacionário. Mas ele começou a fazer um arranjo institucional para controlar finalmente as finanças dos governos estaduais e municipais. Porque, pelo menos durante o período 94 98, os governos estaduais e municipais eles estavam gerando déficits primários nas suas contas. Então não eram só os encargos da dívida, eles estavam tendo de contratar recursos, inclusive para financiar gastos correntes. Não é? Então começou-se a montar ali uma institucionalidade de forma a permitir que o governo federal controlasse as finanças desses governos. Isso já vinha com a Lei Camata de 95, com o programa de ajuste fiscal, que ainda não tinha passado pelo FMI. O acordo com a FMI é final de 98, certo? Você pode até estabelecer alguma imposição. Mas, a partir do momento em que o Plano Real claudicou e que o governo aí assumiu o compromisso com o FMI de gerar superávites primários, os acordos da dívida com os estados foram importantes para isso. Porque, ao exigir que os estados pagassem 13% da receita líquida real, como colocou o conselheiro, ele garantia, por parte dos estados e municípios, a geração de superávit primário de 1% do PIB. E o restante ficava sob a responsabilidade do governo federal. Bom. Só para colocar, acho que ok, só para a gente terminar o nosso primeiro bloco. Mas só para ficar assim bem claro, que esse fenômeno de endividamento dos estados, ele é muito recente. Se nós pegarmos na década de 60, praticamente não havia dívida do governo estadual para com a União. Eu não tenho dúvida nenhuma a apontar a Lei 4.131 de 1963, aquela lei da remessa do capital estrangeiro, como sendo o primeiro movimento estimulado pela União para que os estados começassem a se endividar. E a partir daí, conforme o Fabrício colocou muito bem, uma série de políticas, todas elas determinadas pela União, estimulando o endividamento dos estados com o mecanismo de desenvolvimento dos estados, quer dizer, estimulando essa busca do capital. Então, quando chega em 98 e há a edição dessa lei 94/96, que é a lei que nós estamos aqui conversando, na verdade, ela é extremamente benéfica para quem fez o acordo. O problema, conforme o Gustavo já adiantou, e nós vamos daqui um pouquinho debruçar sobre ele, acontece exatamente na evolução, tanto do indicador quanto das taxas de juros.